Para a norma padrão, qual a construção adequada? Ainda está havendo muitos casos de contaminação ou ainda estão havendo muitos casos de contaminação? Outro exemplo, neste ano houve muitos casos de contaminação ou neste ano houveram muitos casos de contaminação? Ou ainda, neste ano haverá eleições ou haverão eleições? Outro caso, faz anos que ele viajou ou fazem anos que ele viajou? Então, tudo isso você vai dominar quando você souber realmente o uso dos verbos impessoais e o que é uma oração sem sujeito. É o tema da nossa aula de hoje. Vamos então ver o que é que os principais estudiosos desta área dizem sobre os verbos impessoais, né? Então vamos começar aqui pelo grande estudioso linguista Joaquim Matoso Câmara Júnior. Ele fala que a impessoalidade é a propriedade de uma forma verbal que núcleo do predicado não se refere a qualquer sujeito, explícito ou implícito. A forma verbal diz-se então impessoal. Então destaque-se aqui o fato de que essa impessoalidade é quando a forma verbal, ou seja, a predicação, não se refere a qualquer sujeito, gente. Vamos ver o que é que o grande estudioso Evanildo Bechara fala ainda. Ele diz que os verbos destituídos de sujeito, olha mais uma vez, verbos destituídos de sujeito se chamam verbos impessoais. E as orações unimembres em que aparecem se dizem orações sem sujeito, obviamente, né? Ou, menos adequadamente, sujeito inexistente. Então, não é recomendável que fique usando o termo sujeito inexistente, porque se ele inexiste, não é sujeito, sabe assim? Então, é melhor dizer que existe uma oração porque tem predicado, a oração é o termo que tem predicação, né? Então, se tem predicado, tem oração, mas nem sempre tem essa predicação, tem uma referência clara, direta, implícita ou explícita. Quando isso acontece, a gente vai chamar de oração sem sujeito, gente. Então, vejam, esses verbos em que aparecem na oração sem sujeito são os verbos em que nós chamamos de verbo impessoal. E aí é preciso conhecer, sim, cada caso desse, os principais verbos usados em língua portuguesa. Então vejamos, o caso 1. Caso 1. São os verbos intransitivos empregados na expressão de fenômenos da natureza, chover, ventar, nevar, chuviscar. Olha aí, relampadejar, relampadear, relampaguear, relampejar, relampear, trovejar, gear, anoitecer, amanhecer, entardecer. Tudo isso aqui é a mesma coisa, viu, gente? Ó, relampadejar, relampadear, relampaguear, relampejar e relampear, né, são todas variações do mesmo verbo. O mais usado é o relampejar, mas os outros também, né, são aceitos. Exemplos. Todas as manhãs chuviscou na praia. Relampejava muito no horizonte. Chove torrencialmente este mês. Então, todos estes casos aqui são casos de oração sem sujeito, né? Por quê? Porque são verbos impessoais. Observação, gente. Em sentido figurado, esses verbos podem sim ter sujeito. Olha aí. As lembranças do passado anoiteciam sua alma. Nesse caso, ó, o verbo anoitecer não está no seu sentido denotativo, e sim no sentido figurado, no sentido conotativo. Portanto, aqui eu tenho um sujeito. Note-se que se eu tenho um sujeito, eu tenho concordância com o verbo, obviamente. Muitos amanhecem, mas não anoitecem, né? Então, aqui mais uma vez, sujeito é muitos. O verbo amanhece e anoitece são empregados no seu sentido figurado. Choveram comentários negativos na postagem do rapaz. Quem que é o sujeito aqui? Comentários negativos. É o sujeito do verbo chover. Então, vejam que aqui está empregado no seu sentido conotativo e não no seu sentido denotativo. Caso 2. O caso 2 é quando a gente tem o verbo ser e o verbo haver em construções semelhantes, né,
aquelas construções construídas com o verbo existir. Olha aí. Há bons livros, então aqui eu poderia dizer existem bons livros. Na sala havia muitas pessoas, então eu poderia dizer na sala existiam muitas pessoas. Eram 40 pessoas ao todo na sala. Eu poderia dizer existiam 40 pessoas ao todo na sala. Tá, gente? Agora nota, observe-se. Nestes casos, o verbo haver fica sempre na terceira pessoa do singular, gente. Ele não sofre alteração, não sofre variação, certo? Olha aqui, então eu digo, houve muitas reuniões e não houveram muitas reuniões. Houveram muitas reuniões, né? Frase inadequadamente a norma padrão. Neste ano haverá eleições e não haverão eleições. Então veja que essa impessoalidade ela pode ser transferida ao verbo auxiliar quando existir, obviamente. Por exemplo, se eu digo assim, não há dúvidas sobre esse assunto, não havia dúvidas sobre esse assunto, não, eu devo dizer, não pode haver dúvidas sobre esse assunto, não deve haver dúvidas sobre esse assunto, né? E não podem haver. Então a construção aqui fica no singular porque essa impessoalidade do haver foi transferida para o seu auxiliar. Nota 2, agora é sobre o verbo ser. Então o verbo ser no sentido existencial, na expressão literária e hoje consagrada de início de histórias, era uma vez, tende a ser empregado impessoalmente e por isso invariável. Então nesse momento a gente fala assim, era uma vez dois jovens e não eram uma vez dois jovens. Está consagrado pelo uso. Era uma vez um irmão e uma irmã e não eram uma vez uma irmã, um irmão e uma irmã, né? Bem que tem um erro, gente. Perdão. Caso 3. Verbo haver, fazer, ir, né? Ir para, ir em, passar de, quando denotar tempo. Então, o verbo haver, verbo fazer, o verbo ir, verbo passar, em relação a tempo. Exemplo, há 5 anos não aparece aqui. Lembrando que nesse caso, ó, essa frase aqui, gente, ó, esta oração aqui, há 5 anos, é um caso de oração sem sujeito, né? Claro, o sujeito vai aparecer aqui, mas aqui a gente está com um período composto, certo? Sujeito oculto, nesse caso, implícito, elíptico ou desnencial. Já faz 8 anos que ela concluiu a faculdade, tá? Então, mais uma vez, já faz 8 anos. Fará amanhã, ó, fará amanhã 10 anos que ele se formou. Já passava de 5 meses o acontecimento. Já vai para 2 anos, ó, ir para, ir em, vai em 2 anos, vai para 2 anos que tudo aconteceu. Está fazendo meses que ele não liga. Certo, gente? Uma observação aqui. Então, veja que nestes casos, né, com exceção do verbo ser, que nós já vimos alguns exemplos, os verbos impessoais não têm concordância, eles não concordam com ninguém, com o seu sujeito, porque não tem sujeito. O verbo ser é um caso atípico, porque ele pode concordar com o seu predicativo, certo? Mas, no caso do verbo haver, fazer, passar de, não há concordância, porque não tem sujeito. Concordância verbal é o verbo que concorda com o sujeito, em número e pessoa. Então, nesse caso aqui, eu não devo dizer já fazem 8 anos, farão amanhã 10 anos, já passavam de alguns meses, já vão para 2 anos, ou estão fazendo meses. Não, é desse jeito mesmo. Aqui a observação. Então, considera-se inadequada a concordância desses verbos por atração. Por exemplo, fazem 5 anos, certo? Desses verbos aqui, não é adequado. Tá? Agora, o verbo ser, sim, porque o verbo ser pode concordar com o numeral e tem outros casos específicos. Então, já passavam de algumas horas. Construção equivocada. Tá? Então, aqui seria a norma padrão. Faz 5 anos, já passava de algumas horas. Tá? Nota 2. Constitui-se um pleonasmo vicioso ou um vício de linguagem o emprego de palavras como atrás ou passado junto com o verbo haver. Nesse caso, por quê? O verbo já indica o tempo passado, né?
Então, assim, construções como o ideal seria há 3 dias, há muito tempo, e não há 3 dias atrás ou há muito tempo passado. A não ser que você constitua na linguagem literária, que a gente vai chamar de pleonasmo literário, como é o típico exemplo da música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Aí sim, porque é a famosa licença poética, é um pleonasmo literário, mas a norma padrão, isso não é legal, gente, tá? Caso 3, né? Verbo fazer, ser, estar e parecer, indicando hora, dia, mês e ano. Olha aí, é 1 hora, hoje é dia 25 de julho, hoje são 10 de agosto. Aqui há uma observação, gente, nessa concordância aqui, né? Há alguns autores que preferem que você diga hoje são 10 de agosto, né? E que você use o verbo é aqui só se você empregar a palavra dia. Hoje é dia, porque eu posso concordar com o numeral, né, 10 aqui, ou com a palavra dia, hoje é dia. Quando eu digo assim, hoje é 25 de julho, a concordância é aqui, com a palavra dia, certo? Agora, só que é possível perfeitamente que você diga hoje é 10 de agosto. Quando você fala hoje é 10 de agosto, a sua concordância não é com o numeral aqui, é com a palavra dia que pode vir implícita, né? Que é a famosa elipse, certo? Ontem foi 1º de maio, são 14 horas, era de madrugada, é tarde, eles não vêm, parecia cedo. Então, aqui são os casos típicos em que a gente usa o verbo fazer, ser, estar, parecer, indicando hora, dia, mês ou ano. Os mesmos verbos também podem indicar clima, também são verbos impessoais. Se são verbos impessoais, lembrando a oração, né, sem sujeito. No sertão faz muito calor. Quem faz? Aqui não tem referência a quem faz o calor, então oração sem sujeito. Era inverno quando viajamos, parece verão. Ontem estava muito frio, tá? E o caso 3, gente, a observação do caso 3, ó. Atenção, isso que é importante. O verbo ser, nas indicações de horas, datas e distâncias, concorda com a expressão numérica ou equivalente. Então, veja que o verbo ser é um caso especial nos casos de oração sem sujeito. Por quê? Porque ele pode concordar com outros elementos que não sejam o sujeito. Já os verbos fazer, haver e outros concordam apenas com o sujeito. Como não se tem sujeito nos casos, né, especificamente quando são verbos impessoais, então eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. Já o verbo ser não, pode concordar com o numeral, às vezes com o predicativo. Olha aqui, o numeral predicativo. Eram 4 de agosto, certo? Apesar de aqui ser um caso de oração sem sujeito, a concordância pode ser feita com o numeral. Da fazenda à cidade são 3 léguas a cavalo. Lembrando que a cavalo não tem crase, porque aqui é a palavra masculina. Outra observação, se o predicativo plural é precedido de uma expressão avaliativa, como perto de, cerca de, os escritores ora usam o plural, ora usam o singular. Então não há uma regra fixa. Pegamos o próprio exemplo do Machado de Assis, em que ora ele usa singular, né, ora usa plural. Era perto de 2 horas quando saiu da janela. Eram perto de 8 horas. Então, aqui não há a questão mesmo de escolha. Tá? O caso 4 são os verbos bastar e chegar com sentido de insuficiência. Obviamente que eles virão acompanhados da preposição de, olha, basta de reclamações, chega de discussões inúteis. Atenção, né, esses verbos podem ser empregados normalmente com o sujeito. Exemplo aqui. Bastaram 2 palavras para acalmá-lo. Quem é o sujeito aqui? 2 palavras. Concorda? Basta que ele se explique. Esse termo aqui é a famosa oração subordinada, substantivo, subjetivo. Ou seja, ela funciona como sujeito do verbo bastar. Tá? Chegaram os estudantes. Quem chegaram? Os estudantes. Então, aqui tem sujeito normalmente, pessoal. E o caso 5...
é o verbo cheirar, exprimindo a sensação, em expressões como, que não cheira bem, cheirar peixe morto, né? Ninguém sabe o que é que cheira. Caso 6, verbo tratar-se, acompanhado da preposição de em construções como, aqui não se trata disso, também é um caso de oração sem sujeito, verbo impessoal. E o caso 7 é o verbo dar, né, acompanhado da preposição para com o sentido de ser possível, né, dar para. Por exemplo, não deu para sair mais cedo, não foi possível sair mais cedo. Aqui também é um caso de oração sem sujeito, pessoal, tá? Então, é isso, a ideia básica dos verbos impessoais são os casos que nós não temos sujeito, com exceção do verbo ser, eles não podem concordar com ninguém, porque o caso típico de concordância verbal é o verbo que concorda com o sujeito em número e pessoa. E se eu não tenho sujeito, não tem como concordar, tá? Gente, aqui as referências. É isso, abraço.